pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Não estranhe esses noções básicas de Excel. Eu coloquei aqui como aula introdutória mesmo, mas não vou explicar nesse momento. Quando a gente estiver na aula online, aí eu consigo explicar para vocês direitinho, que são noções que a gente consegue fazer essas tabelas e esses gráficos que eu vou ensinar para vocês logo mais adiante nessa aula de hoje, né? E que eu acho fundamental, já que com o Excel, né, que é uma plataforma, que é um programa de bom acesso, né, de fácil acesso, vocês conseguem fazer pequenas tabelas, pequenos gráficos, tá? Eu me chamo professora Thaisa de Sá e essa é a segunda parte da nossa aula estatística aplicada à administração e também à contabilidade. Ok? Então vamos lá. Só para nos relembrar e fazer uma introdução sobre a estatística. A estatística, a gente trabalha com dados. Que dados? Esses dados, eles precisam ser funilados, né? Então a gente precisa gerar informações, comparar os resultados, verificar a adequação com a teoria, tá? Então o contexto ele situa o nosso conhecimento prévio e nos permite fazer então os julgamentos. Gente, sobre a utilidade da estatística e os cuidados a utilizá-la. As análises desses dados, eles batem com as suposições e as crendices. Por exemplo, generalizar que todo homem é safado, né? Então, como que a gente pode falar isso se a gente não consegue, né, calcular a quantidade de homens e realmente se eles são safados, né? Cuidado, a gente tem que ter cuidado com essas variáveis ocultas, como por exemplo, toda criança que gosta de música clássica e toca algum instrumento é a mais inteligente. Não, né? Muito pelo contrário, não é assim que funciona. Então, esses estudos estatísticos que a gente acaba falando, né, para convencer de argumentos, eles são estudos errados, tá? A utilidade é errada. Então, como objetivo de interesse da estatística, nós temos o conjunto muito numeroso de indivíduos que são semelhantes quanto a pelo menos uma característica específica. Tá? O que eu quero falar para vocês com isso? Que nós fazemos uma análise quantitativa vezes uma análise qualitativa, tá? Então, nós temos a estatística descritiva, que é a análise exploratória, e nós temos a estatística indutiva, que é a inferência, certo? Para que a gente entenda, compreenda ainda mais isso, nós vamos voltar a dois conceitos que nós vimos, né, na aula passada, que é sobre população, que é o conjunto de todos os indivíduos cujo comportamento interessa analisar, e a amostra, tá? Que é o subconjunto da população através da qual se faz o juízo ou interferência do todo. Então, nós temos o custo, que é menor confiabilidade, e o benefício, que é menor tempo e menos gasto, tá? É como se a população tivesse realmente essa menor confiabilidade e o benefício fosse maior, né, o tempo, pois o tempo é menor e nós teremos menos gastos. Tá? Aqui a gente tem os estudos, né, os conceitos de estudos observacionais e com relação aos experimentos, né? Eu peço que vocês deem uma olhada com calma nesse material para que vocês consigam analisar. Tá? Os estudos observacionais, ele observa os indivíduos e mede variáveis de interesse, mas não procura influenciar a resposta. Experimentos, eles expõem algum tratamento aos indivíduos que podem observar suas respostas. Por exemplo, a exposição hormonal para mulheres na menopausa, ela reduz o risco de ataque cardíaco.
As variáveis de confundimento. Duas variáveis explicativas ou ocultas, elas são confundidas quando seus efeitos em uma variável de resposta não ali podem ser distinguidos um do outro. A variável independente, que ela é explanatória, é aquela que influencia no comportamento da variável resposta. E a variável dependente, que é a variável resposta, é aquela que sobre a qual desejamos fazer uma estimativa. Por que eu tô falando tudo isso para vocês, pessoal? Porque na estatística nós possuímos métodos, tá? Métodos estatísticos que precisamos primeiro ter uma definição do problema, ok? A gente precisa ter esse planejamento, depois a gente faz a coleta de dados, a apuração dos dados, a apresentação dos dados, a análise e interpretação, certo? Bem, com isso, nós vamos ver aqui cada etapa dessa definição, né, desse método estatístico, tá? Com relação à definição do problema, nós então iremos analisar minuciosamente o problema de interesse e analisar outros levantamentos acerca do tema, né? Já no planejamento, gente, ele determina o procedimento necessário para resolver o problema. Quais os dados, como obtê-los, né? Escolher as perguntas que serão feitas, né? Correta a formulação e definir se o trabalho será um censitário da população ou então uma amostra. O método estatístico coleta de dados. A obtenção, a reunião e o registro sistemático de dados. Nós temos dados primários vezes dados secundários. Na apuração de dados, consiste em tabular, agrupar e contar os dados e a apresentação desses dados sempre em tabelas ou gráficos. A análise e interpretação desses dados. Ela vai envolver o cálculo de medianas, a concentração e a dispersão, visando descrever o fenômeno e auxiliar na tomada de decisão. Ok? Então, no caso da amostragem, né? Alguns conceitos nós devemos saber. A amostragem probabilística, ela ocorre quando todos os elementos da população tiverem probabilidade conhecida de fazerem parte da amostra, o que implica em um sorteio com regras bem definidas. A amostragem não probabilística ocorre quando há a escolher proposital dos elementos que comporão a amostra. Também nós temos a amostragem aleatória simples, né, que consiste na escolha de indivíduos por sorteio. Então, a gente pode selecionar aqui, né, alunos em técnico em administração por sorteio de acordo com o número da matrícula. E aí, essa aleatória simples irá por amostragem, né, 10 alunos do curso, não de técnico, sim, de administração e contabilidade, para fazer o sorteio. É só um exemplo. Bem, a amostragem sistemática, né? Escolhe-se em ponto de partida e então sistematicamente selecionam-se os indivíduos que comporão a amostra. Por exemplo, em uma sala, selecionar os alunos de 5 em 5, de acordo com a ordem que estão sentados. Essa amostragem aleatória estratificada, ela subdivide a população em estratos heterogêneos, sendo que, dentro de cada estrato, é possível identificar um comportamento homogêneo, como, por exemplo, subdividir os alunos em subsequente integrado, homens e mulheres, e depois realizar um sorteio. Existe também a amostragem por conveniência, né? Selecionam-se elementos que se tem acesso. Por exemplo, na minha turma, os alunos que eu tenho mais proximidade.
Já na amostragem intencional, a gente escolhe os indivíduos que possam ser considerados representativos da população, com base em um conhecimento prévio de informações. Por exemplo, escolher junto com a coordenadora os alunos mais envolvidos com o curso. E aí nós já temos também a amostragem não contabilística, probabilísticas, desculpa, que é a amostragem por cotas, tá? Após a classificação da população, determina-se a proporção de cada classe. E também, gente, vai selecionar as cotas de acordo com essas proporções. Por exemplo, o supermercado barato fez umas pesquisas de mercado selecionando os indivíduos respeitando a proporção por bairro e sexo, né? Então a gente já tem essa amostragem por cotas. O que mais importante também saber nessa representação de gráficos é com relação aos indivíduos, tá? Indivíduos e variáveis. Os indivíduos, eles são os objetos descritos por um conjunto de dados, podendo ser pessoas, animais ou objetos. Já as variáveis é aquela característica de um indivíduo que pode assumir um valor diferente para os indivíduos diferentes. Por exemplo, um aluno de uma sala é um exemplo de indivíduo e seu peso, altura e idade são exemplos de variáveis. Agora nós temos as variáveis qualitativas, que apresentam como possíveis resultados na qualidade, né, no atributo dos indivíduos pesquisados, e também a chamada de variável categórica, e as variáveis quantitativas, que apresentam valores numéricos como resultados, frutos de contagem ou de mensuração. Pessoal, eu coloquei esse gráfico aqui para que vocês consigam entender melhor. Então, nós temos aqui a variável, ela pode ser qualitativa ou quantitativa. Na qualitativa, nós temos a nominal e a ordinal. Já na quantitativa, nós temos a discreta e a contínua. Pessoal, coloquei aqui, tá, um exemplo de como a gente coleta esses dados, de como a gente poderia colocar isso em uma tabela, tá? A primeira coisa que a gente deve fazer é colocar do que essa tabela representa. Ok? Eu vou ensinar a vocês a fazer isso no Excel, mas aqui vocês já conseguem mensurar de como que deve ser a representação, tá? Essa tabela vai mostrar pra gente as informações sobre os funcionários dessa empresa X, ok? Então, aqui a gente pode colocar os indivíduos, né? Ou por ordem de matrícula, às vezes eu coloco itens também, o estado civil, o grau de instrução, número de filhos, salário, idade e procedência, tá? Essa tabela é somente para que a gente tenha, assim, mensure mais ou menos como a gente pode colocar, né, as informações desses funcionários, mas eu vou ensinar outras tabelas para vocês também, ok? Então, essas são algumas características, mas a gente pode colocar outras, né? O gráfico, a tabela é nossa e a gente pode estar mudando ela da forma que a gente quiser. Já nos gráficos, nós temos gráficos para variáveis qualitativas, né, que é o gráfico de barra ou de coluna, de pixel e suas variações, gráfico de variáveis quantitativas, que são os gráficos qualitativos, gráfico de linha temporal ou histograma, tá? O gráfico de barras e colunas, ele existe valores absolutos, né? Por exemplo, esse gráfico é grau de instrução de funcionários da empresa X. Então, eu tenho aqui o número aqui de funcionários e o seu grau de escolaridade. Então, eu tenho aqui 12, né? O número 12 funcionários no ensino fundamental, o ensino médio 18 e superior 6. Assim como esse gráfico, eu posso também colocá-lo em modo pizza, tá? Que são valores relativos. Eu só preciso colocar
multiplicar eles por 100 para me dar a porcentagem, tá? Então, aqui eu colocaria, né, o gráfico, grau de instrução dos funcionários da empresa X, é o mesmo cabeçalho, né? Mas aqui eu coloco coloração para representar, né? Que no fundamental eu tenho 33,33%, no médio 50% e superior 16,67%. Para representar o gráfico de barras variável quantitativa, tá? Aqui eu vou ter o salário médio dos funcionários da empresa X, ok? Então, eu terei aqui os dados representados, né, por R$ 4 a R$ 8, sendo que esses daqui são dados hipotéticos, tá, pessoal? R$ 8 a R$ 12, 12 a 16, 16 a 20, 20 a 24, tá? E aqui é a quantidade dos meus funcionários, ok? Quando eu faço um gráfico de linha temporal, eu tenho que calcular os tempos, né? O tempo. Então, eu pego esse gráfico é sobre a produção de automóveis no Brasil de janeiro do ano de 2012 até fevereiro do ano de 2013. Tá? E aqui eu pego os meses, tá? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, representando, e ali eu coloco, né, a quantidade de produção desses automóveis. E o histograma, que é o gráfico 5, que é o gasto médio, por exemplo, de uma lanchonete, né? Aqui, pessoal, eu já coloco as porcentagens, tá? E os valores entre R$ 4 e R$ 8, e aí vou calculando. Bom, pessoal, a estatística aplicada à administração, a gente consegue coletar, calcular e representar todos esses dados e fazer comparações. Uma boa administração, uma boa contabilidade, nós já possuímos diversos softwares que fazem isso por nós, mas nós também podemos produzir esses softwares, né, que não são um bicho de 7 cabeças. A gente vai conseguir calcular esses dados direitinho. Ok? Vou finalizar a minha aula por aqui. Muito obrigada. Aguardo vocês na aula presencial e online. Um beijo para todo mundo. Fiquem com Deus e tchau, tchau.